Reaprendendo direito processual penal. Sinta-se cumprimentado onde você esteja, independentemente do seu fuso horário, se é bom dia, boa tarde ou boa noite, mas nós aqui ficamos com o boa noite porque são 22 horas e 42 minutos. Então, tal como dizia Platão dizia que ele consumia mais o azeite na sua lâmpada do que o vinho na sua taça. Então, Platão, com isto, dizia que o horário mais ideal para refletirmos, pensarmos sobre a ciência é efetivamente o período noturno. Então, será nesse período noturno, todos os domingos, às 21 horas, pontualmente, horário de Angola, e para o horário de Brasil, 17 horas, um período em que as coisas estão um pouquinho mais calma e tudo mais. Então, sejam todos bem-vindos, sintam-se cumprimentados. E nós agora vamos começar com o nosso curso Reaprendendo Direito Processual Penal. Senhores, nós vamos falar de um tema que é a autonomia do direito processual penal. A nossa aula deveria ser ministrada, e foi ministrada, na verdade, na semana passada, mas infelizmente não tivemos o som quando ministramos essa aula por via do YouTube. Então urge a necessidade de nós repetirmos a referida aula. Então espero que os senhores estejam acompanhando, estejam a ouvir essa mesma aula, porque doravante nós vamos ter uma sequência de aulas e vamos tentar ao máximo aprender. Para quem já sabe, então vai reaprendendo o direito processual penal, porque o conhecimento devemos buscar de forma incessante. O conhecimento é que nem a oração, dizia um velho filósofo, quando escreveu a sua obra, A Vida do Intelectual, dizia que ele fazia uma comparação da oração com o tempo de estudo. Ele dizia, tal como os cristãos oram sem cessar, então também o estudo deve ser feito de forma incessante, sem cessar. Em todo momento nós devemos pensar ciência, e aqui nós passaremos a pensar o direito processual penal. Então, hashtag, nosso plano de ensino nós vamos dividi-lo em 9 planos de ensino, e para o primeiro plano de ensino vai ser sobre a necessidade do processo penal. E quanto à necessidade do processo penal, nós vamos abordar alguns aspectos essenciais relativamente à função punitiva do Estado e o princípio da necessidade do processo penal em relação à pena. E depois nós vamos apresentar alguns conceitos elementares do direito processual penal. O que é isto, direito processual penal? O que é direito processual penal e aquilo que não é direito processual penal. E nós vamos apresentar um conceito numa perspectiva normativa. Vamos também apresentar o conceito do direito processual penal numa perspectiva científica. Falaremos também sobre a dogmática processual penal, sobre o direito processual penal comum, especial e internacional. E o terceiro plano de ensino será sobre as características do direito processual penal, quanto à característica instrumental, normativo e autônomo. E vamos entrar no centro do nosso estudo, que é sobre a autonomia do direito processual penal. E, dentre essa temática, nós vamos abordar sobre direito penal global ou total, a teoria geral do processo e a teoria do processo penal. E também vamos falar sobre o objeto do processo penal, finalidade e função do processo penal, âmbito do direito processual penal,
diferença entre direito processual penal e direito processual civil. Vamos fazer uma distinção genérica específica também. E vamos, por fim, falar sobre a relação entre direito processual penal e direito processual civil. Então, senhores, esse é o nosso plano de ensino para o dia de hoje sobre autonomia do direito processual penal. Quanto à bibliografia, porque todo o plano de ensino deve ser acompanhado por uma bibliografia. E a nossa bibliografia será, vamos começar primeiro citando a bibliografia clássica, todos nós obrigatoriamente devemos ter em nossas bibliotecas, que é Vasco Granão Ramos, Noções, ou seja, Direito Processual Penal, Noções Fundamentais. Granão Ramos, todos nós já sabemos que é o principal expoente do direito processual penal em Angola. Na verdade, é um dos precursores, ou mesmo o precursor do direito processual penal propriamente angolano, e também um dos mentores do Código do Processo Penal angolano. E também o outro dos mentores, que atualmente para mim é a principal referência do direito processual penal angolano, que é José Sambo. José Sambo tem o seu livro Manual de Direito Processual Penal Angolano, publicado em 2022. Alguns dizem que o Manual José Sambo é semelhante ou é quase o mesmo que o Manual de Granão Ramos. Eu digo que quem pensa assim, ou é porque nunca leu o manual do José Sambo, ou é porque não sabe nada sobre direito processual penal. Então, para mim, para quem lê o direito processual penal, verá efetivamente uma diferença entre esses dois autores. E também o terceiro autor é Florentino Joaquim Inácio, Direito Processual Penal, Evolução Histórica, Aplicação e Princípios, Reflexão acerca do anteprojeto do Código de Processo Penal. Também temos Afonso Comidando. Afonso Comidando é procurador-geral da Procurador. Afonso Comidando, ele tem o seu livro Direito Processual Penal, o Novo Código. E lançou, a primeira edição foi em 2021 e a segunda edição foi em 2024. E Afonso Comidando tem se firmado no mercado e, para mim, na verdade, entre a nova geração de processualistas penais, ele é a principal referência. Não se estuda direito processual penal sem citar aquele que, para nós, o maior expoente do direito penal e processo penal a nível dos países que falam a língua portuguesa, que é Jorge Figueiredo Dias. Jorge Figueiredo Dias, com seu Manual de Direito Processual Penal Clássicos Jurídicos, publicado em 1974 e reimpresso em 2004. Então, será a nossa referência também. Sem deixar de lado Germano Marques da Silva, com seu curso de processo penal, sexta edição. Germano Marques da Silva, na verdade, é um dos meus autores favoritos quanto o assunto é direito processual penal. Germano Marques da Silva, eu amo muito o texto de Germano Marques da Silva. Ele é fantástico nas suas abordagens. Agora, senhores, aquele que para mim é a melhor bibliografia de direito processual penal angolano, Manuel Simas Santos, João Simas Santos. Esses manuais para mim são show de bola, na verdade. Esses manuais de Manuel Simas Santos. Manuel Simas Santos, ele, para além de publicar o Direito Processual Penal de Angola, também publicou o Direito Penal de Angola, também publicou o Juiz de Garantia e também publicou o Direito Policial. Isto é, Manuel Simas Santos escreve tudo aquilo que eu gosto. Tudo que eu gosto sobre direito é o que Manuel Simas Santos escreve. Então, Manuel Simas Santos é o meu autor favorito quanto às questões criminais e especialmente o direito processual penal.
E, por outra, temos Roberto Ferreira Arcanjo da Silva, com a sua tese de doutoramento. Não sei se provavelmente já deve ter lançado em livro a sua tese de doutoramento, que é por uma teoria do direito processual penal, organização sistêmica. E temos também Maria João Antunes, Direito Processual Penal, é uma bibliografia essencial para o nosso estudo de hoje. Vamos agora para a América Latina, especificamente para o Brasil, e vamos citar Áureo Lopes Júnior, para mim, o principal ou maior expoente do direito processual penal do Brasil. Áureo Lopes Júnior é o meu autor favorito em direito processual penal do Brasil. Ele publicou o seu livro Introdução Crítica ao Processo Penal. Um dos meus livros favoritos em direito processual penal é deste, SD Áureo Lopes Júnior, Introdução Crítica ao Processo Penal, Fundamentos da Instrumentalidade Constitucional. Áureo Lopes Júnior é um show de bola. E também ele publicou Direito Processual Penal. Eu tenho a 16ª edição, mas creio que Áureo Lopes Júnior já está na 18ª ou 19ª edição. Também Gustavo Henrique Badaró, com o seu manual Processo Penal, 6ª edição, que eu aqui tenho. E Eugênio Pacheri de Oliveira, com seu curso de Processo Penal, a 11ª edição. Áureo Lopes Júnior, Gustavo Henrique Badaró e Eugênio Pacheri de Oliveira são as principais referências do direito processual penal do Brasil. Isto é, não se estuda direito processual penal em Brasil sem citação desses autores. Áureo Lopes Júnior, Gustavo Badaró e Eugênio Pacheri são autores com uma notoriedade e um reconhecimento enorme no Brasil. Também, ainda em Brasil, tenho aqui uma obra que eu gosto muito dos textos de Rosmar Rodrigues Alencar, por sinal, tenho participado sempre dos seus cursos de Direito Processual Penal, e Rosmar Rodrigues Alencar, em coautoria com Tavor Nestor, publicou o seu livro, melhor dito, Curso de Direito Processual Penal. Eu tenho a terceira edição. E para fechar, não fechando mesmo, porque ainda tem outros autores, mas faço referência do maior, aquele que para mim é o maior penalista de todos os tempos. E para muitos, o maior penalista do mundo, mas para mim, o maior penalista de todos os tempos, que é Klaus Roxin, com seu livro Direito Processual Penal, traduzido do alemão para o espanhol. Eu tenho a versão em espanhol do Klaus Roxin, e também tem o livro de Francisco Carnelutti. Na verdade, não é um livro, é um escrito da revista Direito Processual Civil, lançado em 1946, Francisco Carnelutti. E, para concluir, Cândido Rangel Dinamarco, com o seu livro clássico, lançado em 1987, A Instrumentalidade do Processo. Ou seja, A Instrumentalidade do Processo é um livro que, para muitos, foi um livro de maior destaque, que trouxe um estudo imenso quanto à teoria do processo em si, e sobre a característica da instrumentalidade do processo, quer seja penal, quer seja civil. Então, Cândido Rangel Dinamarco é uma referência a ser estudada. Senhores, vamos começar com o nosso primeiro tópico, que é necessidade do direito processual penal. Necessidade do direito processual penal. E a questão que
nós devemos colocar inicialmente como pergunta de partida deve ser